Nós vamos fazer mais uma leitura bíblica que se encontra em Salmos, capítulo 126, versículos de 1 a 6. Vamos todos? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? É promessa do Senhor para os nossos corações. Nós podemos crer nesse Deus que não mente. Nosso Deus, o único que nós podemos crer e confiar plenamente. Eu gostaria nesse momento de convidar os diáconos e a equipe de plantão, que está escalada para esse momento também de culto, de entrega ao Senhor dos nossos bens e ofertas. O Senhor tem nos falado muito a cada dia, pois Ele tem suprido nossas necessidades, Ele tem abençoado a vida da nossa igreja. E sim, Ele tem feito coisas grandiosas por nós. Através da nossa igreja, através do seu dízimo, da sua oferta, o Senhor tem, cada dia o reino do Senhor tem se engrandecido. Pessoas têm sido atingidas com esse amor, projetos sociais, missionários, pessoas que são sustentadas pela nossa igreja. O nosso abrigo de crianças vitimizadas, o Senhor tem a cada dia abençoado. Então, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração neste momento de entrega e de culto ao Senhor. Enquanto nós entoamos esse cântico que fala exatamente sobre isso. A misericórdia do Senhor que tem nos sustentado a cada dia. Tua misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. Tua misericórdia. Tua misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. O que você tem feito para o Senhor? Que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito. Por mais que eu faça é pouco pra te agradecer. Meus sonhos, meus planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Tua misericórdia, Senhor, me sustenta. Tua graça me faz caminhar em tua direção. Tua paz me ensina a descansar em ti cada dia. Teu amor encheu de sonhos o meu coração. O que darei a ti, Senhor, por tudo que tens feito? Por mais que eu faça é pouco pra te agradecer.
que tens feito. Ainda é tão pouco, Senhor. Por mais que eu faça, é pouco pra te agradecer. Meus sonhos, meus planos e meu coração te entrego. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Quero agradar a ti, Senhor, com meu viver. Eu gostaria de convidar o pastor Joésio e nesse momento entregar ao Senhor nossos bens, ofertas. E eu gostaria de agradecer por todas as orações feitas pela igreja, Coro Celebração, por todo o trabalho que nós fizemos. Quarta-feira passada foi a minha prova de permissão para o meu recital e nós fomos aprovados para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. E todos esses momentos que nós passamos, momentos de choro, de luta, nós estamos voltando agora com nossos feixes de alegria. E eu só tenho um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Essa é a misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. Eu gostaria que o pastor orasse, porque domingo ele pediu essa oração à igreja. E eu falo realmente em nome do coro, porque esse trabalho não é só meu. Eu não faço esse trabalho sozinha, nós somos um grupo. E eu sei que a igreja toda está comigo. E ressalto meu recital, agora eu posso falar que vai ser o meu recital, no dia 6 de dezembro, daqui a 15 dias, no sábado, às 19 horas, 19h30, aqui no templo da nossa igreja. Todos vocês estão convidados, vocês podem convidar quem vocês quiserem para estarem aqui, porque nós estaremos entregando esse culto ao Senhor, porque toda a honra e toda a glória só devem ser dadas ao nome de Jesus, que merece toda a nossa vida. Vou pedir a Daniele que fique aqui conosco, lembrando o seguinte, queridos, ela disse aqui, 19 horas começa o recital, então é bom você chegar mais cedo, porque você tem a ideia, 19h30, então chegue mais cedo, porque estaremos também recebendo um grupo grande de Cabedelo, tá? Junto com a Viviane, que é a irmã da Daniele, e cuida do coro ali na Batista de Cabedelo, então eles estão vindo para cá, então isso aqui vai estar muito cheio, tá bom? Então chegue mais cedo para você poder ter um lugar assentado, e Deus vai, com certeza, nós temos isso no nosso coração, que Ele vai se alegrar com tudo que vai ser oferecido a Ele, tá bom? Vamos agradecer ao Senhor juntos? Pai querido, mais uma vez, na Tua presença nós estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, mas também celebramos e adoramos o Teu nome, pelo que Tu és, porque Tu és bondoso, misericordioso, Tu és aquele que tens olhado para os Teus filhos e tem dado a eles, Senhor, muito mais do que qualquer um de nós ansiamos. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um aqui. Tu sabes por que estamos nesse lugar. E o maior motivo, Pai, é poder oferecer ao Senhor, como cantamos aqui, um coração grato ao Senhor. Um coração cheio de gratidão por tudo que já temos recebido do Senhor. Então, louvamos, Senhor, pela vida da Daniele, pelo momento que ela experimenta diante da Tua igreja, diante do Senhor, na preparação do seu recital. Obrigado pela prévia da quarta-feira. E te pedimos, desde já, uma direção completa do Teu Santo Espírito, ali para o dia 6 de dezembro. Que estejamos como igreja reunidos aqui, para celebrar o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Mais uma vez te agradecemos também pelos dízimos e ofertas recolhidos, que sejam aplicados conforme a Tua orientação, Pai, e que o Teu reino possa ser estendido também a partir da Primeira Igreja Batista do Recife. Obrigado por tudo, te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, antes de nós passarmos a palavra para a nossa preletora, nós já falamos sobre ela, pastor Joel certamente também vai dar uma palavra. Nesse momento eu quero dar uma oportunidade ao nosso irmão Samba. Você pode vir aqui, querido? E a sua esposa,
Eles querem dar uma palavra à igreja de gratidão. Estiveram conosco agora no 14º Rema, retiro matrimonial. Estão vindo diretamente de Angola, segunda Igreja Batista de Angola, e eles querem um momento de gratidão. Nós não podemos também perder a oportunidade de ouvi-los. Por favor, queridos, podem vir aqui à frente. Tudo bem, meu filho? Fique à vontade. Boa noite, igreja. Nós queremos agradecer a Deus, primeiro, por estar aqui entre os irmãos, porque para nós, humanamente, estava difícil estarmos aqui entre vocês. Mas, como o próprio Senhor quis que nós estivéssemos aqui hoje com os irmãos, Ele proporcionou e removeu todos os obstáculos para que pudéssemos, desde antes de ontem, estar aqui no Recife e participar no retiro de casais aqui. Nós queremos agradecer pelas vossas orações, porque na altura em que nós recebemos o convite para participar através do casal Sabonete, que nós temos um bom testemunho por o que têm estado a fazer aqui, sobretudo na comunidade, não só na comunidade angolana, mas na comunidade africana, aqui no Brasil. E quando nós recebemos esse convite, dizíamos que estava difícil, porque nós dois somos funcionários públicos. E de acordo com as férias que estavam planificadas, nós queríamos fazer isso no período de férias. E não foi possível nos liberar para estarmos aqui hoje, mas pela sua graça nós estamos aqui entre os irmãos. E agradecer a todos também, ao Ministério de Casais da Primeira Igreja do Recife, e por tudo que nós ouvimos hoje, nesses 3 dias que nós tivemos nesse retiro, e nós saímos aqui também desafiados para levar este testemunho à direção da Convenção Batista de Angola, sobretudo, para ver também se possamos seguir o vosso exemplo. Nós, como o próprio Senhor nos disse, nos ensinou, de que em tudo devemos dar graça, e porque nós só somos o que somos pela sua graça, pelo amor, por aquilo que Ele é por nós. Por isso, nós queremos terminar esse nosso agradecimento cantando um extrato de um corinho, que muitas vezes nós ficamos preocupados, que eu não sei orar, não sei pedir a Deus, não sei orar, mas isso, a melhor forma de orar é amar. Portanto, e a melhor oração é amar. Portanto, nós vamos cantar esse trecho. Quem sabe, por favor, pode nos acompanhar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar. A melhor oração é amar.
Olusambilo luambote zolana. Olusambilo luambote zolana. Ngakuzeye zolana ngeye fete sambila. Olusambilo luambote zolana. Olusambilo luambote zolana. Olusambilo luambote zolana. Ngakuzeye zolana ngeye fete sambila. Olusambilo luambote zolana. Obrigado, obrigado. Amém. Alô? Queridos, louvado seja Deus. Estamos vindo aí de maratonas, né? Então, muito tempo que eu estou numa maratona tremenda. E nesse final de semana nós tivemos o prazer de ter, né, o nosso rema, o retiro matrimonial, e foi uma bênção tremenda. 91 casais, né, que foram abençoados, e graças a Deus pela maneira maravilhosa que agiu ali naqueles dias. Estamos tendo também, acabou também esse final de semana, o acampamento dos adolescentes, louvado seja Deus também. Então tem muita coisa que Deus está fazendo. E hoje à noite nós temos o prazer de ter conosco a doutora Marisa. Ela vinha aqui, doutora Marisa, ela é assessora parlamentar da bancada evangélica. Ela é psicóloga, ela é da igreja lá de Curitiba, Bacaxiri, não é isso? Bacaxiri. Bacaxiri é pastor Silvado, que é o presidente da Convenção Batista Brasileira. Então, é um amigo, uma pessoa muito abençoada. E esse momento, querido, momento que o Brasil está enfrentando, e esta é uma palavra profética que nós precisamos ouvir para os irmãos entender como é que está a nossa nação. Toda a situação, principalmente em relação à família. Então, a doutora Marisa está sendo perseguida. Ela foi cassada, o direito de aconselhar por ser evangélica e por defender princípios e valores da Bíblia Sagrada. Então, precisa das nossas orações e é um momento muito importante que o Brasil está passando e que nós precisamos orar pela nossa nação, tá certo? E ela está por dentro de muita coisa e que a igreja precisa saber. Amém. Amém, igreja? Então, meu nome é Marisa Lobo, eu sou psicóloga, pós-graduada em saúde mental, filosofia e direitos humanos. Já fui para Mount Sinai Hospital a convite dos Estados Unidos pelo meu trabalho que eu fazia. Que comungo com o mesmo pensamento, que luta em favor da vida. Sou do Brasil Sem Aborto também. Aliás, eu e Damares Alves, que é uma advogada no Brasil, nós somos as únicas evangélicas que pertencentes ao Brasil Sem Aborto ativamente, que o Brasil Sem Aborto é da Igreja Católica, o maior ministério brasileiro e mundial. E quem patrocina o Brasil Sem Aborto é Fortaleza, os empresários espíritas de Fortaleza. E Deus nos agraciou com esse presente de poder fazer parte, estar ali entre os grandões lá do Brasil Sem Aborto, e ministrando e defendendo a vida. Também sou coordenadora nacional da campanha Maconha Não. Nossa campanha nasceu em Curitiba em 2008, e desde 2008 que a gente luta contra a legalização da maconha. Mas também a gente luta dentro da igreja, porque a gente luta dos dois lados, para tentar esclarecer algumas coisas para a igreja, que muitas coisas a gente vê realmente que o povo tem razão aí fora. Nós somos meio proselitistas em alguns assuntos e até fanatismo mesmo.
Por exemplo, eu participei agora de uma audiência pública para tentar ajudar mães e pessoas que sofrem de esclerose múltipla, de espasmos, de doenças graves e que precisam do medicamento chamado canabidiol, que é um óleozinho, mas ele vem da maconha. Estava um impasse danado sobre a questão do canabidiol e eu tive coragem de ir nessa audiência pública, fui convidada e arrumei a saída para tudo isso. Então, a gente trabalha muito com a questão social, direitos humanos, e também com muita inteligência e discernimento espiritual. E lá tinham vários grupos, né, defensores da maconha recreativa, e nós somos totalmente contra. Mas o que fazer se há pessoas, crianças que estão sofrendo com dores, com epilepsia, e esse medicamento hoje pode aliviar essas dores, né? Então, nós achamos uma saída inteligente, que é a regulamentação do canabidiol pela Anvisa, Ministério da Saúde, e lutamos por custo zero desse medicamento, de forma bem segura, para que os pais, ou quem estiver doente, possa pedir autorização para a Anvisa para importar esse medicamento. E quando você importa, você não corre o risco de legalizar a maconha. Então, nós achamos a saída, ficamos do lado dos pais, pela via de importação, legalização da importação, e não corremos o risco de legalizar a maconha. E nós também lutamos muito contra a ideologia de gênero. Eu não sei se vocês lembram do kit gay. Quem denunciou o kit gay em Brasília em 2011 fui eu. Eu denunciei o kit gay como psicóloga. Eu vi o kit gay que era muito sexualizado e foi uma denúncia inocente. Eu mandei para os deputados em Brasília porque eu achei muito sexualizado. E aconteceu que o Marco Feliciano, o deputado Marco Feliciano, leu na tribuna essa minha carta, essa minha indignação, e o governo veio abaixo mesmo. Veio em cima da vida dele e da minha vida e começou toda uma perseguição religiosa comigo como profissional. E daí o que fazer, né? Você está lutando pelo bem, você está lutando pelo que é certo, porque eu achei o kit gay extremamente sexualizado, não por ser kit gay, mas por ser um kit que erotizava crianças, entendeu? Então, não é porque estava falando da homossexualidade, mas porque erotizava muito criança, e isso no final de 2010. Aí nós começamos a entrar numa luta e discutir o que é ideologia de gênero, o que é essa desconstrução social, o que é essa desconstrução familiar, e comecei a estudar uma teoria, guarda esse nome, teoria queer de desconstrução, que é a maior desgraça da humanidade, essa teoria queer, que já existe na Europa toda, nos Estados Unidos, e chegou com toda a força para o Brasil. Teoria queer de desconstrução, ela tenta desconstruir a família, o casal heterossexual, através da desconstrução do casal heterossexual, destrói a família e, automático, destrói Deus. Quando nós percebemos isso, eu montei uma palestra, que até que eu vou passar para vocês bem rapidinho, por causa do horário, porque ela é muito longa. Pedi para um pastor chamado Cote, da Jocum, de Curitiba. Falei, pastor, eu preciso dar essa palestra. Ele falou assim, mas é para já. E eu preciso escrever um livro sobre homossexualidade. E eu preciso muito te ouvir. Então, foi uma coisa bem interessante. Veio pastores do Brasil todo e nós demos essa palestra. E essa palestra hoje, que é Ditadura Ideológica de Gênero, eu trouxe ela para vender para vocês. Ela já está nas mãos de mais de 10 mil pessoas, líderes de todo o Brasil. Foi através dessa palestra que começou a abrir os olhos de muita gente. Através dessa palestra, eu comecei a palestrar para pastores no Brasil inteiro, encontros internacionais, explicando o que é essa ideologia de gênero. O que é que está acontecendo na nossa nação, essa erotização infantil, essa reorientação social e sexual? O que isso está influenciando a igreja? De que forma? E de que forma, principalmente, nós estamos colaborando com tudo isso? Aí o Conselho de Psicologia decididamente me chamou lá no conselho e 2 fiscais me deram a seguinte ordem: você vai tirar das redes sociais tudo que você fala de Deus, isso em 2011. Se você não retirar tudo que você fala de Deus nas redes sociais, você vai ser caçada.
Na hora eu pensei, se eu retirar das redes sociais que eu falo de Deus, eu vou estar negando meu Deus, eu não posso fazer isso, né? Então eu falei que não ia fazer isso, não ia. Daí elas começaram a me agredir com palavras e dizer, você não pode falar de Deus nas redes sociais, você não pode falar de Deus, não pode, não pode. Eu falei, mas por que eu não posso? Você não pode emitir opiniões nas redes sociais, por que eu não posso? Eu não induzo convicções religiosas, nem de orientação sexual dentro do meu consultório, jamais. Então, fiquei bem tranquila com isso. Não tenho paciente para me denunciar, né? Então, fiquei tranquila. Mas por que eu não posto nas redes sociais? Porque você é influente, você é líder. Quando você fala de Deus, as pessoas acreditam. Acredite se quiser, eu ouvi isso. Aí eu disse para as fiscais, glória a Deus. Aí eu virei proselitista religiosa, porque eu disse glória a Deus. Daí a moça falou assim, você sabia que você pode ser cassada? Eu falei, não, eu não sabia que eu posso ser cassada. E eu tenho mania de dizer que eu sou psicóloga cristã. E eu sou psicóloga cristã. Por quê? Porque eu inventei uma ciência? Não. Porque a minha religião é cristã. E eu comecei a dizer, sou psicóloga cristã. Fiz um site Psicologia Cristã. Não porque eu criei uma ciência, nem sei como é que faz isso, mas porque fica mais bonito escrever Psicologia Cristã. Aí comecei, eu sou escritora, tenho vários livros e postei os livros todos. Pasmem, os meus livros, os meus textos foram denunciados como textos de proselitismo religioso. Mas eu não tenho paciente nenhum que nunca me denunciou. Aí o conselho me chamou de novo e falou, você tem 15 dias para retirar das redes sociais o que você fala de Deus. Aí eu perdi a cabeça, falei, eu não vou tirar coisa nenhuma, pode escrever aí, que eu não nego minha fé. E fui falando, e elas escrevendo, e felizes da vida. Falou, agora eu vou caçar a Marisa Lobo. Mas aí o que eu fiz? Eu pedi para elas assinarem e falei, é meu direito constitucional de poder falar de Deus nas redes sociais, na minha vida social. E esse direito eu não abro mão. Aí saiu uma lágrima do meu olho, mas saiu aquela lágrima, não sei por quê. Porque eu não estava com vontade de chorar, mas eu abaixei a cabeça que é uma lágrima. Não sei nem de onde veio essa lágrima. Quando caiu a lágrima, essas moças vieram para cima de mim, com sarcasmo, com ironia, e falaram assim, não precisa chorar, você não precisa ser caçada. Faz o seguinte, faça como as outras psicólogas que vêm aqui. Elas falam que querem falar de Deus, daí nós aconselhamos, larga da psicologia e vá ser pastora. Quando a moça falou isso, eu bati na mesa, eu tenho 1,5 m, eu fiquei com 2. Eu bati na mesa e falei, artigo 5º da Constituição me diz que eu tenho direito constitucional de professar a minha fé, de falar de Deus onde eu bem entender. O artigo 18 de Direitos Humanos diz que eu tenho direito, inclusive, de mudar de religião se eu quiser. E o Código 208 do Código Penal prevê cadeia de 1 a 4 anos para quem impedir você de professar a sua fé, escarnecer da sua fé, como vocês estão falando. Então, escreve aí que eu não vou retirar, e foi aquela coisa toda, elas escreveram, meio nervosas, eu falei, assina aí, assina, daqui que eu assino, pronto, agora me dá o papel. Quando eu falei me dá o papel, elas perceberam a besteira que fizeram. Elas não quiseram me dar o documento, falei, você vai me dar o documento, porque esse documento é meu, tem minha assinatura. Não vou dar, sigilo, você não pode contar para ninguém o que aconteceu aqui, porque psicologia é uma seita satânica, sabe? Se ela é do bem, se é uma pessoa do bem, ela é uma bênção à psicologia. Se ela não é uma desconstrução do ser humano fora do normal. A psicologia perdeu a ideologia, eu falo isso sempre mesmo, porque alguém tem que ter coragem de abrir a boca e contar o que está acontecendo hoje na nossa psicologia. A psicologia é mentora de toda essa desconstrução social e sexual que está em todas as profissões. Mas, por outro lado, a psicologia, ela é uma bênção dentro da igreja. Se quem estuda psicologia realmente for pessoas que têm princípios, que têm fé, ela é maravilhosa. Ela ajuda muito no processo terapêutico dentro da igreja, isso não tenho dúvida nenhuma. Mas eu resolvi enfrentar isso. Aí, o que aconteceu? Eu peguei o documento, elas falaram que eu não poderia falar para ninguém. Eu tirei uma foto na frente do Conselho de Psicologia. Até lembro que eu estava com um vestidinho lilás. Tirei a foto e coloquei assim, meu código de vida, de ética de vida, a Bíblia Sagrada. Essa foto rodou o mundo, foi parar no Vaticano, foi parar na Casa Branca, foi parar em tudo quanto é país.
caso de perseguição religiosa. Aí o Conselho de Psicologia me chamou de novo e disse, você vai retirar o que você colocou nas redes sociais. Eu falei, não vou, então você vai caçado. Eu falei, amém, pode caçar. Aí, de novo, o Conselho me chamou para uma audiência, eu levei testemunhas, 3 homossexuais, continuam homossexuais, que foram lá elogiar o meu trabalho, que foram lá dizer que eu nunca induzi convicções religiosas nem de orientação sexual. Pela lei, jamais eu poderia ser caçada. Bela e tranquila, né? Eu vou questionar o Conselho de Psicologia, por que eu não posso usar a palavra psicologia cristã, se existe psicologia espírita, psicologia budista, shintoísta. Procurem na internet que vocês vão ver cristais, um monte de coisa. Era isso que eu estava discutindo com a psicologia. Então, vamos limpar de vez, tira de todo mundo, mas do psicólogo cristão, não. Vou continuar usando o nome psicologia cristã, porque eles dão direito ao nome social de travesti. Eu questionei, e se eu quero ter o meu nome social de Marisa Lobo, psicóloga cristã, qual é o problema? Se a psicologia, ela questiona, não, ela permite que as religiões, ela travou um diálogo, bem importante até, com as religiões de matizes africanas. Por que a psicologia não pode ser discutida, a questão do cristianismo? Por que esse preconceito? E resolvi bancar isso tudo pessoalmente e comecei a luta. Aí os meus pacientes disseram, me defenderam, ou seja, não poderiam me caçar por isso, por paciente. Aí inventaram que eu curava gay. Não sei se vocês já ouviram falar psicóloga que cura gay. Dizem que sou eu, mas eu não curo, tá, irmãos? Eu não curo gay porque eu não trato gay como doente. Não acredito que seja doença e não é doença, é orientação sexual. Mas eu tive que me defender disso tudo. Aí eu disse na internet, Deus cura, sara e liberta. Pegaram esse Deus cura, sara e liberta, trouxeram para o processo, como se eu tivesse dito que Deus curava homossexuais. Eu não estava dizendo isso porque nem era o assunto. Mas depois me perguntaram se eu acreditava que Deus curava e sarava e libertava todos os tipos de doenças. Eu falei que sim, psicológicas, sim, com certeza, né? Aí pronto, piorou a minha situação. Aí foi um horror. Aí eles não podiam me caçar porque não tinha paciente. O que eles fizeram? Eles bateram na questão da psicologia cristã. Aí teve um evento em Curitiba e eu bem firme, né, com Deus, assim. Imagina, estou fazendo a vontade de Deus, não estou negando Deus, né? Deus vai me honrar. Eu não vou ser caçada. Eu não tenho provas contra mim. Vou ser caçada por quê? Porque eu falo de Deus em rede social, com a Constituição, artigo 5º, direitos humanos, impossível eu ser caçada. Aí eu tinha um congresso de família, que eu ministro família, sou da Igreja Batista, né, também, como vocês, estou sentindo em casa. E também sou palestrante do pastor Josué Gonçalves, no Ministério de Família. E eu fui numa palestra de família em Barretos. O Conselho de Psicologia marcou meu julgamento na sexta-feira, sábado, véspera da Marcha para Jesus, maior evento que nós temos lá religioso, para intimidar. Mas por que na segunda-feira, na terça, teria a última audiência pública para se retirar a ideologia de gênero de dentro do Plano Nacional de Educação? Porque quem denunciou a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação fui eu também. Então, eu sou encrenqueira mesmo. Aí eu denunciei. Houve no Senado uma audiência pública, senador Álvaro Dias foi o relator, retiraram a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. Foi para a Câmara Federal, aí os deputados se reuniram e o PT colocou a ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação. Aí a gente entrou no embate com a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, com vários deputados de várias religiões, porque ninguém queria a ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação. E justamente nessa terça-feira era a última audiência decisiva. E o Conselho resolveu marcar o meu julgamento. Eu disse que não poderia ir, mandei um documento. Fui para a minha palestra que eu ia dar na igreja em Barretos. E o Conselho fazendo o meu julgamento sem a minha presença. E eles pediram a minha cassação, 9-3. Enquanto eu estava pregando e feliz da vida, imagina, meu julgamento está acontecendo, entrega nas mãos de Deus, né? Porque Deus, imagina que Deus vai deixar, não é? Não é assim que a gente pensa? Deus vai permitir? Não vai. Não tem por que Ele permitir que eu seja caçada. Pois fui caçada. Aí minha fé foi lá no chão, né? Falei, Deus, Senhor, o que o Senhor quer comigo da minha vida? Né? Estou aí na luta, botando a cara na frente, acreditando, fui caçada.
Aí eu comecei a chorar e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Bom, o Senhor me deu, o Senhor me tira, né? O Senhor me deu esse diploma, e o Senhor me tira o registro, eu vou fazer o quê? Mas algo no meu coração estava assim, que Deus ia fazer alguma coisa. Aí, fui caçada e continuei fazendo o que eu tinha que fazer. Fui na terça-feira em Brasília. Imagina uma pessoa indignada. Não teve deputado que eu não fui. Eu e a minha amiga Damares Alves, de Brasília. Nós somos em todos os deputados. Nós perturbamos tantos deputados. Eu chegava com um cartazinho assim, erguei os cartazes. Agora gritem para os ativistas nossos que estavam lá. Agora é para gritar, agora é para bater palma, agora não sei o quê. Frase essa, igualzinho os militantes faziam, eu ensinava os nossos a fazer também. Falei, vamos militar e vamos ganhar esse negócio. E nós ganhamos e saiu a ideologia de gênero. Então, a ideologia de gênero não é lei dentro das escolas. Sabe o que é ideologia de gênero? Criar crianças em gênero neutro, sem simbolizar a figura masculina e feminina, sem simbolizar o sexo da criança. Para a ideologia de gênero, o fato da criança ter nascido com sexo masculino não significa que é menino ou que é homem. O fato da menina nascer com sexo, a criança nascer com sexo feminino, não significa que é menina. Ela pode ser homem, entenderam a loucura? Aí eles começam com uma erotização infantil, erotizando a criança justamente de 4 a 6 anos, que é onde está o quê? Para as psicólogas presentes aqui, a elaboração do complexo de Édipo, finalzinho, onde a criança começa a identificar com o pai, começa a identificar com a mãe. Aí se proíbe simbolizar a criança, começa a induzir erotismo, sexualização precoce, as nossas crianças ficam à mercê, confusas. Aí, nossa, ficamos assim indignados com tudo isso, nós tiramos a ideologia de gênero, mas o conselho me cassou. Então, daí eu entendi que o conselho me cassou, não porque o povo aí dizia, ela cura gay, eles inventaram isso para tentar me rotular, para a sociedade ficar contra mim e para eu desistir. Não. Eles estavam preocupados com essa ideologia de gênero, porque o mundo todo está passando por uma transformação, uma reorientação sexual, uma reorientação mundial, uma desconstrução familiar, e isso é muito sério. Eu queria que... você já está aí, né? Na desconstrução familiar, que é o que está acontecendo. Nós estamos passando por uma ditadura ideológica de gênero. Eu sempre pergunto, existe essa ditadura? Existe a ditadura. Não sei se vocês lembram da PLC 122. Foi derrubada em Brasília a PLC 122, que punia padres e pastores se falassem da homossexualidade, certo? Que isso é inconstitucional, porque a igreja tem que ter a opinião dela, a igreja pode viver conforme ela crê, tem que viver conforme ela crê, mas a igreja tem que aprender a respeitar as pessoas como elas são, amar as pessoas além do comportamento delas, e isso é uma coisa que eu tenho ensinado para a igreja. Então, a gente leva a cacetada do mundo e leva da igreja também, porque na igreja tem gente que não entende isso, não entende o amor pela graça, favor imerecido, não entende que Deus veio para todos nós, pelo traficante, pelo maconheiro, pelo usuário de drogas, né, pelo dependente, e veio pelo homossexual, heterossexual, bissexual, pelo travesti, veio por todos nós. E que nós temos uma missão de amar essa pessoa além do comportamento, mas por sermos cristãos, nós temos que amar essa pessoa e amar é dizer a verdade. Não podemos comungar com esse pensamento, com esse comportamento, entende? Então, a luta é difícil para nós também, porque nós temos que amar essa pessoa, acolher essa pessoa, mas nós não podemos sair por aí só dando de dedo e acusando. Isso está criando um clima tão terrível na nossa nação, que nós estamos afastando essas pessoas da igreja. Essa que é a verdade. Mas, por outro lado, também, a igreja está aceitando tudo. E quando a igreja aceita tudo, ela deixa de ser igreja. Porque nós somos igreja, porque nós vivemos diferentes. Então, nós temos que pegar essa Bíblia aqui, colocarmos dentro dela e fechar. Pronto, é aqui. A nossa vida é essa. O que está acontecendo? Nós pegamos versículos bíblicos e nós olhamos assim, esse versículo não dá. Esse aqui não combina com o meu desejo. Esse também não. Esse também não. Esse aqui combina, então eu vou clamar esse versículo. O mundo faz isso. Para nós não tem jeito.
E nós estamos numa luta terrível em Brasília, terrível no Brasil, porque essa reorientação social e sexual, ela faz parte de uma nova ordem mundial. Isso vem de cima para baixo, isso vem da ONU e separou o mundo entre os religiosos e os relativistas. E quando falam aqui no Brasil de nós, os cristãos, eles tentam nos deixar parecidos com o islamismo radical que matam pessoas. Então está difícil para o cristão. Hoje o cristão está virando homofóbico. Ele é homofóbico? Nós sabemos que não. Nós sabemos que nós amamos as pessoas. Nós sabemos que é condição você amar o próximo. Nós sabemos. Mas nós estamos levando rótulos de homofóbicos. Por quê? Porque o movimento, por isso que eu falo que nós estamos numa ditadura ideológica de gênero, o movimento LGBT precisa que esse rótulo de homofobia se consolide na sociedade, porque eles ganham verbas públicas com esse rótulo. Quem lembra dos direitos humanos, a confusão lá do Marco Feliciano? Começaram a chamar homofóbico, racista, preconceituoso, né? O Ministério Público, mês passado, retirou o processo, engavetou o processo, porque é improcedente, não aceitou a acusação de homofobia, nem de racismo, nem de nada, porque isso não existe, ele não fez nada disso. O que estava por trás da Direitos Humanos, na verdade? É que a Direitos Humanos, a Comissão de Direitos Humanos, ela liberava verbas milionárias para o movimento LGBT. Em 2011 para 2012, liberaram 302 ou 28 milhões, algo assim. É só acessar o site do Senado e procurar lá que vocês vão ver. O PT liberou essa verba para o movimento LGBT. São Paulo liberou 6,5 milhões para a parada. Outro estado, mais 2,5 milhões. Então, era uma festa de verbas públicas. E, através de direitos humanos, que se conseguiam essas verbas. A coisa é tão grave, quem descobriu isso também fui eu, tá, irmãos? Então, assim, eu sou meio não grata, porque eu sou xereta, fico cavando lá. Eu descobri, dentro do site do Senado, o documento que prova que eles receberam em 2011 para usar em 2012 essa verba de 300 e alguma coisa lá de milhões. E o que me assustou é que o site estava se lamentando, o texto do senador, se lamentando porque, infelizmente, tiveram que deixar de lado campanhas contra a violência do idoso e contra abuso sexual infantil e pedofilia. Aí, o que você chega numa conclusão? Que a nossa nação está colocando o adulto acima da criança, que antigamente a gente protegia a criança, mas hoje a gente não protege mais. As crianças estão sendo usadas pelos adultos. Primeiro, a sociedade nossa, a nossa política está privilegiando o adulto, deixando a criança desprotegida. O prazer do adulto está acima da criança. Na escola, com a ideologia de gênero, o que está acontecendo? Está acontecendo que a criança está sendo erotizada desde pequenininha. Erotizada. Aí a criança está tendo aula de sexualidade, prestem atenção isso. Quando chega um bilhetinho, seu filho vai ter aula de orientação sexual. Corra ver o que é que eles estão fazendo. Eles estão fazendo dinâmica, mandando a sua menina beijar a menina para provar que não é homofóbica. Eles estão fazendo dinâmica do diferente. Tem estados, escolas, onde os meninos vão vestidos de meninas e as meninas de meninos para evitar o preconceito, para eles se colocarem no lugar de alguém que sente diferente. Você entende? Então, eles estão fazendo isso o tempo todo. E se a criança não quer fazer essa dinâmica, eles dizem, você é preconceituosa, só pode ser evangélica. E isso são crianças pequenininhas. Então, essa nossa luta toda, ela não é uma luta de proselitismo religioso, nada. É de defesa da família. Para vocês terem uma ideia, há 4 projetos no Congresso de legalização de drogas. Há vários projetos para legalizar o aborto geral. Há vários projetos para legalizar a prostituição. Então, nós estamos vivendo a maior reorientação da história de forma negativa, não positiva. E isso está muito terrível. Eu quero colocar para vocês um versículo. Eu estava orando a Deus e eu pedi para Ele me mostrar onde que está acontecendo tudo isso. Como que é o teu nome? Tiago? Gustavo. Para frente, meu filho. Vai lá em Timóteo 4:3-4. Vê aí. Isso. Eu pedi, Deus, o Senhor tem que me explicar o que é que está acontecendo com essa nação. Quero
uma orientação para eu poder construir uma palestra, para poder ensinar o povo o que está acontecendo. Daí ele me deu esse versículo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje nós estamos voltando àquela época greco-romana, antes do cristianismo, onde a homossexualidade era vivenciada de uma forma idolatrada, onde os filósofos daquela época, eles colocaram uma questão cultural na sociedade, a sociedade vivia dessa forma. Os pais criavam as crianças até 12 anos, preparavam os meninos para quando eles completassem 12 anos, eles fossem servir aos filósofos. Então, eles viravam o quê? Viravam mulherzinha de filósofo. Viravam. Mas era o único jeito daquela criança, daquela família, ser reconhecida na sociedade e ter dinheiro e ter status. Era essa maneira. Isso era uma cultura, então ninguém se importava, porque era a única forma de se progredir na vida, era essa, entende? Isso na época greco-romana. Agora você volte para cá, para hoje. Hoje há projetos de lei que querem legalizar a maioridade sexual, passar a maioridade sexual da criança, que hoje é 14, para 12 anos, exatamente como era nessa época greco-romana. Hoje, a idolatria à sexualidade, ela é tão violenta, que o mundo só quer saber de sexo, 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 escola só fala de sexo. Tem até aqui em Recife, um prefeito de vocês, o governador, que ia fazer um movimento, um monumento sexual aí, aquele que é um troço comprido que tem aí, na praia de vocês, não tem? Então, é uma idolatria ao sexo terrível em todo quanto é canto. Então, antigamente, eles faziam muitas orgias. Hoje, se fazem orgias terríveis. As mulheres estão desconstruídas. A imagem das mulheres desconstruídas. Não tem mais papel social, papel sexual. Quando eu ministro família ou casal, eu falo muito disso. Está faltando homem no mercado. Sabe que tipo? Está faltando líder, está faltando homem verdadeiro dentro de casa. O homem deixou o seu lugar vago e a mulher está tomando o lugar do homem, mas não é porque ela quer, é porque ela precisa, porque esse lugar está vago. Agora imagine espiritualmente como que está a nossa sociedade. Como que está a nossa igreja? Se esse homem deixou de ser o líder espiritual, porque ele não consegue ser o líder carnal, não consegue. Ele acha que ser líder é subjugar a mulher, tratar mal a mulher. Ele não entendeu que é para acolher, que é para amar. Vocês acabaram de sair do encontro de casais, então, com certeza, vocês devem ter ouvido muito isso, porque batista bate muito nisso, eu sou batista. Mas os homens perderam a noção da importância que eles têm na sociedade e de como esse papel social e sexual do homem é tão importante na sexualidade das crianças, dos meninos, das meninas. Como é importante uma criança vir ao mundo e cair num ambiente onde ele tem um pai e uma mãe. Ele saber quem é o pai e quem é a mãe. Ele saber que ele tem limites, que ele tem regras. E esses papéis, a ideologia de gênero não quer mais que se coloque, se ensine para as crianças esse papel social e sexual. Teoria de desconstrução de Deus é uma teoria que esse livro desse Leandro Colin, esse especialista em homocultura, ele criou essa teoria aqui de desconstrução e é do movimento LGBTT. Eles estão vindo para o Brasil novamente, porque vieram em 2013, estão vindo em 2015 para lançar um seminário chamado CUS, C-U-S, Seminário de Cultura Sexual, para implantar a ideologia de gênero de fato no Brasil. Aí tem 2 projetos em Brasília, o Estatuto da Família, onde os nossos deputados aqui colocaram para discutir a questão familiar, onde nós estamos pedindo pela internet para que votem o Estatuto da Família. O movimento, ao contrário, começou a votar e está sendo a maior votação da história, já está em 3 milhões de pessoas votando, e está empatado, tem horas que nós estamos acima, tem horas que nós estamos abaixo. Por quê? Porque a sociedade acostumou já com essa desconstrução familiar. Então, essa teoria de desconstrução
pode passar essa teoria aqui, é uma teoria sobre gênero que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual de gênero dos indivíduos são resultado de uma construção social e que, portanto, não existem papéis sexuais essencialmente ou biologicamente inscritos na natureza. Antes, formas socialmente variáveis de desempenhar um ou vários papéis sexuais. No século XX, eles se focaram em desacreditar a dicotomia entre homo e heterossexualidade, uma perspectiva biológica, ou seja, eles dizem que não existe diferença entre homem e mulher, não existe diferença. Não existe diferença quando você está falando de direitos legais. O homem e a mulher têm os mesmos direitos e o homossexual também tem os direitos iguais a todos nós. Isso ponto, porque são seres humanos, amém? Nós não temos esse direito de interferir nisso. E isso está sendo terrível ver a sociedade nossa cristã que não tem esse entendimento, que direitos legais é uma coisa. Agora, quando nós lutamos por igualdade, por direitos civis iguais, nós estamos afirmando que somos diferentes. Porque o direito da igualdade é exatamente respeitar as diferenças. Mas a loucura está tanta que não tem mais diferença. Então, um homem e uma mulher são exatamente iguais biologicamente. Não são. Mulher tem vagina e homem tem pênis, né? Mulher, vamos falar bem claro, mulher tem aparelho reprodutor feminino que gera um bebê dentro da barriga, homem não gera bebê dentro da barriga. Pode gerar no coração, não gera. Então, são diferentes. A mulher tem hormônios diferentes. Nós somos diferentes. Nós temos que ser tratadas diferentes. Mas tem uma mulherada aí, em Curitiba, chama vadias. Porque elas têm uma marcha chamada Marcha das Vadias. As que saem pelada por aí. Querendo direitos do quê? De serem desconstruídas, desrespeitadas. E nós, que somos evangélicas, que somos cristãs, que somos conservadoras, nós queremos isso para nós? Nós somos maioria, a maioria está vivendo pautado como uma minoria deseja, porque nós ficamos quietos até então. E nós não podemos mais ficar quietos. Eu vivo debatendo com essas mulheres a respeito do aborto. Elas querem destruir a questão da maternidade, elas querem destruir a questão da vida, legalizando o aborto, e numa discussão tão violenta que se a gente fala que é contra o aborto, elas vêm brigar. Elas vêm discutir com uma violência. Nós somos a favor da vida. E nós discutimos a questão da vida. Agora vem aquele deputado Jean Willis com cartaz. Vamos falar sobre aborto. Aí eu fiz um cartaz imediatamente, botei na internet, já saiu em vários jornais. Precisamos falar de assassinatos de bebês. Porque essa é a verdade. Mas tem igreja que está aceitando o aborto. Tem igreja que está aceitando até maconha. Mas nós, a igreja consciente, sabe diferenciar um medicamento retirado de uma droga, um medicamento da droga fumada. Nós sabemos, nós somos ignorantes. Então, essa desconstrução, ela está tão terrível. Essa diferença de homem e de mulher está sendo tão desconstruído, mas por quê? As mulheres estão permitindo, porque os homens estão permitindo, porque nós temos medo de falar, principalmente nós batistas. Nós temos medo de falar. Nós achamos que temos que ficar nosso cantinho quietinho. Nós não podemos criar celeumas na sociedade. Hoje, os batistas estão apavorados. Eu sei porque o meu pastor é o Silvado, que é presidente da Convenção Batista. Ele está em pânico com tudo o que está acontecendo e me apoiando em tudo. Eu ando pelo Brasil inteiro, dando palestras, alertando, me apoiando em tudo de desespero, porque nós estamos vendo a nossa família sendo desconstruída. O Plano Nacional de Direitos Humanos, para vocês terem uma ideia. Ele tem um texto lá, assinado desde 2010 pelo governo Lula. Um texto que diz assim: vamos incluir em todos os sistemas do governo todas as configurações de família, homossexual, bissexual, travestis, lésbicas, transexual, enfim, ponto. Ok, as pessoas têm direitos, elas têm que ser incluídas no sistema, certo? Não achei nada demais. Depois do ponto vem assim: com base na desconstrução da heteronormatividade. Que significa que, para eles, a heterossexualidade é uma norma imposta por grupos religiosos. Ela não é normal. Com base nisso, então, pode passar, Gustavo.
Com base nessa teoria da pluralidade sexual e com base nessa desconstrução da heterossexualidade, todos os modelos de família são exatamente iguais. Não, não são iguais. Eles existem, têm que ser respeitados. Eu não vivo com as pessoas, então cada um que cuida da sua vida. Mas nós não podemos aceitar isso, que as nossas crianças sejam ensinadas dessa forma. Então, baseado nisso, nós podemos viver, então, o homem e a mulher, heterossexualidade, 2 homens, 2 mulheres, e aqui o pior, que são 2 homens e 1 mulher. E ali, o que é aquilo? Sexo infantil é pedofilia? Essa erotização infantil, essa teoria de gênero, ela simplesmente favorece a pedofilia, e nós estamos alertando isso. Nós estamos gritando que a pedofilia está sendo aceita socialmente com discursos. Esses dias, um psicólogo foi até a internet chamado Denis. Eu vou falar o nome dele aqui. Eu sei que está indo para a internet, mas vou falar. Ele colocou na internet um vídeo. Precisamos olhar com amor ao pedófilo. Pedófilo é um ser que gosta de criança, que ama criança. Esse discurso suave, ele não disse que o pedófilo não tinha que ser preso, entendeu? Quem praticasse. Mas esse discurso suave, desnecessário, numa sociedade onde estão sexualizando as crianças, faz com que o pedófilo deve ter dado glória a Deus, entendeu? Por ver um psicólogo defendendo esse comportamento, tendo pena. Nós temos pena das pessoas. O que uma pessoa sente desejo sexual por uma criança deve ser terrível quando um homem é um homem de Deus. Mas ele sabe que ele não pode partir para a prática. Se ele partir para a prática, ele é um criminoso. E é um criminoso de um crime hediondo. Deve ser preso, deve ser condenado, deve ser preso. E para mim, ainda, eu sou a favor da castração química, que significa tratar com medicamento para diminuir o desejo. Porque eu não vou deixar um filho meu pequeno perto de um pedófilo, sinto muitíssimo. Então, hoje, o que ele estava dizendo? Que a pedofilia é uma orientação sexual. E se você for ver, dependendo, é mesmo uma orientação sexual. Uma orientação, e durma com um barulho desse agora. Então, está todo mundo já defendendo a pedofilia. 12 países do mundo já tratam a pedofilia como um direito humano, gente. Nos Estados Unidos, tem uma sociedade lá que trabalha com a questão da pedofilia, homens que amam crianças. Aí você diminui pela lei no Brasil de 14 para 12 é pedofilia. Na época greco-romana, esse amor de homens mais velhos para meninos de 12 é pederastia. Está no Código Internacional de Doença, no CID-10, como pederastia, como parafilia. E o psicólogo falando como se fosse, olha, coitadinho. E as crianças, o que estamos fazendo com as nossas crianças? Primeiro sexualiza na escola a criança com cartilhas, que sexualizam. Depois a criança gosta daquilo, porque ela criança, ela não tem essa noção de julgamento, então ela não sabe que aquilo ali é errado ainda. E ela favorece quem? O pedófilo. É só o pedófilo que está sendo favorecido com essa erotização infantil. Não estou dizendo que o movimento homossexual faz isso deliberadamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso está acontecendo. Que está favorecendo o pedófilo, essa erotização infantil. Pode passar? Pode passar. Então, há essa desconstrução. Então, todos os casais são exatamente iguais. Não são iguais. Mas existem e têm que ser respeitados, porque eles não são evangélicos, eles não são cristãos. Então, a gente só pode mudar a vida de uma pessoa quando ela está dentro da igreja, ela começa a entender. Quando ela está fora, você tem que oferecer o quê? O teu amor, o seu carinho. Ele tem que olhar para você e ver Jesus em você. E quando ele estiver lá no buraco, lembrar, aquela pessoa lá me tratou com amor, com carinho. Eu vou procurar ela para orar. Muitos homossexuais me procuram, muitos travestis me procuram para orar por eles. Eu oro, eu não cobro nada, mas eu digo, quando você quiser mudar de vida, eu estou aqui para te ajudar. Isso como mulher de Deus. Como psicóloga, não. Lá, eu não quero nem saber, a homossexualidade, bissexualidade, a sexualidade da pessoa, ela não está em último plano para mim, não está em plano nenhum, porque eu sou uma profissional. Agora, quando você ouve o sofrimento psíquico de alguém e trata os traumas, é meio que natural que algumas coisas mudem e que a sexualidade também se transforme, e isso é verdade. Então, vamos passando bem rapidinho para a gente poder passar. Para eles, então, as famílias são dessa forma. 2 homens, 2 mulheres são família, e essa família heterossexual,
vai passando bem rapidinho. Essa família heterossexual que é a nossa é uma família desconstruída, ela não existe, e eles estão tentando, com base na desconstrução da heteronormatividade, que eles inventaram esse nome, que é uma crítica à heterossexualidade, acabar de vez com a família. São Paulo não tem mais o dia da família, tem o dia do cuidador. Vocês entendem isso? Dia do cuidador. Não tem mais nem dia do pai, nem dia da mãe, agora não é mais nem da família, é do cuidador. E então, estão tirando o poder dos pais sobre as crianças e estão deixando as crianças sobre o poder do Estado. Sabe o que significa isso? Socialismo, comunismo. E é isso que está acontecendo no Brasil. Nós estamos passando do regime de governo para comunismo, para o socialismo. Estão começando doutrinando as crianças na escola. Bem rapidinho, diga não à heterossexualidade. Isso aqui era um seminário de sexualidade que aconteceu em Brasília. E eles disseram, heterossexualidade não é normal, é uma norma imposta. Isso é fala deles. Heteronormatividade é a crítica à heterossexualidade. Pode passar, pode passar. Aí só vou ler essa fala, pode passar. Desse especialista de homocultura. Olha o que ele disse nesse seminário. A heterossexualidade, é a única orientação que todos devem ter, criticando. E nós não temos a possibilidade de escolha, pois a heterossexualidade é compulsória. Então, a ideologia de gênero diz que a heterossexualidade, um homem gostar de uma mulher gostar de um homem, que é compulsório, que é uma obrigação, que a religião e os grupos conservadores que ensinam isso, mas que o ser humano não vive dessa forma, não sente, ou melhor dizendo, dessa forma, que não é normal ser heterossexual. Desde o momento da identificação do sexo do feto, ainda na barriga da mãe, todas as normas sexuais e de gênero passam a operar sobre o bebê. Glória a Deus, é bem assim mesmo. Ao menor sinal de que a criança não segue as normas, os responsáveis por vigiar os padrões que construímos historicamente, em especial no século XVIII, agem com violência, verbal ou física. A violência homofóbica, sofrida por LGBTs, é a prova de que a heterossexualidade não é algo normal ou natural. Se assim fosse, todos seríamos heterossexuais. Mas, como a vida nos mostra, nem todos seguem as normas. Olhem o discurso deles. Aí eles fazem esse discurso, saem em todos os programas, os jornais. Saem em todos os sites. As pessoas vão acostumando e vão construindo isso na cabeça. Aí elas assistem televisão, principalmente Rede Globo, aí elas veem todas as novelas falando a mesma coisa. Todas as novelas induzindo trigamia, que é 3 pessoas morando juntas, né? Induzindo barriga de aluguel, induzindo a mulher a fornecer a sua barriga para que 2 homens possam ter bebês. E se você falar, não, não vou fazer isso. Ah, você é preconceituosa? Hoje tem mulher que está se sentindo já culpada por não poder dar a barriga para 2 pessoas gerarem filho. Você entende? A manipulação, a indução que nós estamos vivendo na sociedade. Nesse congresso, seminário, essa mesma pessoa estava dizendo assim, indicando bonecas adequadas à pré-escola, não heteronormativas, Barbie com Barbie. Gente, pré-escola. Desde quando você precisa falar isso para a criança, sexualidade dessa forma, tão aberta, tão violenta, induzindo? Desde quando minha filha precisa saber, de 4 anos, Barbie com Barbie faz o quê? Por que isso? Eu não entendi. E não precisa nem Barbie com o boneco com a boneca. Você não precisa fazer isso. Você nem pode fazer isso. Você está induzindo sexualização precoce. Você pode estar tornando a criança um compulsivo por sexo. E não é nem porque eles estão falando de homossexualidade, mas se fosse de heterossexualidade também. Olha o bonequinho. Em vez de futebol heteronormativo, ainda são preconceituosos. Quem disse que só homem joga futebol, né? Mas eles podem ser preconceituosos. Nós não podemos. O que falamos é preconceito. Os meninos brincarão de luta-quens na banheira. Bonecos para Jardim 2. Pasmem. Isso aconteceu nesse seminário. É o militante que confessa com todas as letras qual é o objetivo do kit gay. Pode passar. Esse é o kit gay. Aquele que foi retirado, que a presidenta retirou, pode passar, que eu achei muito erotizado. Passou? Não pode ficar aí, antes. É um militante que confessa com todas as letras. Qual é o objetivo do kit gay?
preparado pelo MEC. Olha o que ele disse. Precisamos desenvolver simultaneamente estratégias que lidam mais diretamente com o campo da cultura, a exemplo das ações nas escolas, na mídia e nas artes. O projeto Escola Sem Homofobia, assim, o risco de apenas interessar aos LGBTs. Aí ele diz assim, que o projeto, o Kit Gay, na verdade, é mesmo para patrulhar as crianças que correm o risco de cair na heterossexualidade. Ele diz que o objetivo do Kit Gay foi patrulhar as crianças que correm o risco. Vocês estão entendendo como eles mesmos nos mostram tudo o que está acontecendo, como eles estão induzindo a homossexualidade dos nossos filhos? A vitória no STF foi só o primeiro passo. A vitória do casamento gay, lembra? No STF, que passou por cima do Congresso e tal. O segundo passo, ele está dizendo, é aprovar a chamada lei que criminaliza a homofobia, fazendo da questão de gênero um tema de polícia. Ou seja, se você na escola falar, eu não quero que o meu filho beije menino ou menina, eu não quero que o meu filho, ele não tem preconceito, mas eu não preciso fazer o meu filho vivenciar a homossexualidade para dizer que ele não é preconceituoso. Cada um na sua, não é? Isso pode virar um caso de polícia. Você pode ser processada e presa. A terceira é levar o proselitismo homoafetivo. Essas palavras são deles mesmos. Proselitismo para as escolas. Collins esclarece, devemos confiar nele, porque ele é um militante da causa. Ele diz assim, não é para provar que todos somos iguais perante a lei, é para tirar os heterossexuais da zona de conforto. Vocês entendem? Entendem o discurso como é grave? E a igreja não quer saber. Então, a gente fica só pensando na nossa prosperidade, na nossa vidinha, sentadinho à luz da igreja, banco confortável, né? Nós não queremos saber o que acontece lá fora. Quando alguém começa com uma luta dessa, lá já vem os encrenqueiros. Para quê? Crente não pode mexer com isso, crente não pode militar nisso. Como não? Olha a situação que nós estamos vivendo, a reorientação que nós estamos vivendo. Olha tudo o que está acontecendo na nação. Agora pode passar bem rápido. Desconstrução da maternidade, uma coisa que eu quero falar que é sério para todas nós mulheres. Só nós geramos, homem não gera filho. E a coisa é tão maravilhosa biologicamente da mulher, que se uma mulher não gerar um filho dentro do útero dela, mas se ela adotar uma criança e botar no peito, sai leite. Vamos ver? Que coisa? Nós nascemos. Tá, homens? Nós. Deus escolheu mulher para ter bebê na barriga. Nós somos diferentes. Nós temos que ser respeitados por isso. Nós temos que ser respeitados. Se o homem colocar um bebê, adota, põe no peito, não vai sair leite. Mas a mulher sai. Por que que sai? Porque a mulher é preparada o corpo dela. Então, nós somos diferentes. Por outro lado, se não tiver o esperma do homem, não tem bebê, gente. Não tem bebê. Um depende do outro, para que a humanidade continue. Aí vem a adoção também. Aí vem fertilização in vitro, que é um direito de quem, se o casamento gay for aprovado, por isso que somos contra do casamento. Não somos contra os direitos civis de pessoas do mesmo sexo, mas o casamento. Aí vão ter direito a aluguel de barriga, fertilização in vitro, vocês entendem? E por que não? Por que não pode? Por que não pode? É assim que pensa. O aborto também é uma questão que está sendo muito desconstruída. Erotizam criança nas escolas, colocam as máquinas de camisinha, certo? Se furar a camisinha, vai no posto de saúde, que tem pílula de dia seguinte. Não é assim? Se não der certo a pílula do dia seguinte, você usa o Citotec. O Citotec é abortivo. Um medicamento que é contra a lei, mas que existe nos postos de saúde para dar para as pessoas que chegam lá e querem abortar, certo? Agora, pior, você pode chegar hoje e dizer que foi violentada e você pode fazer aborto. Se você foi ou não foi, não vamos saber. Por quê? Porque você não precisa nem dar o nome do bandido. Então, a mulher sendo punida 2 vezes, a mulher não tem saída. Ela é violentada, ninguém corre atrás do bandido que violentou, porque ela nem precisa dar o nome, e ela vai ter que sofrer dupla violência de fazer aborto. Mas não tem um programa de assistência a essa mulher que não queira fazer aborto. Não tem um acolhimento, não tem, tem bolsa para tanta coisa. Por que não tem uma bolsa para sustentar essa mulher, essa criança, por um tempo, né? Com a questão psicológica e física, não tem outra saída, é só essa saída.
pode passar. Ideologia de gênero, já falei, que eu acho importante. Pode ir lá naquelas cartilhas para a gente terminar. Olha como as crianças, elas estão vivendo em vários países. Elas estão vivendo conforme a ideologia de gênero e aprendendo na escola como ser mãe. Os meninos aprendendo como ser mãe. Eles não estão aprendendo como ser pais. Eles estão aprendendo como ser mães. Gente, mãe é mãe, pai é pai. Homem é homem, mulher é mulher. O que a pessoa sente por dentro, desejo sexual pelo mesmo sexo, é uma outra coisa, não é? Porque essa desconstrução da pessoa, do ser humano. E muitos crentes estão entrando nessa conversa. Outra coisa bem importante, que é a questão das cartilhas. Pode passar, Gustavo, né? Gustavo, Aparelho Sexual e Companhia. Esses livros são livros patrocinados pelo governo, que entraram dentro das escolas. Mas quando a gente coloca algum livro aqui, é porque já tem outros piores. Mas só vou colocar esses livros para vocês. Pode passar, esse. Aparelho Sexual e Companhia. Olha o que tem dentro desse livro. Um pai foi reclamar para vários programas de TV e foi reclamar no Ministério. Erotização infantil através das cartilhas. Esse desenho aí é o desenho de crianças espiando 2 adultos atrás da moita. Acha que isso tinha que estar dentro do material didático de escola de 5, 6, 7 anos? O que é isso? É voyeurismo, é espiar a gente fazendo sexo. Desde quando nossos filhos precisam estudar sobre isso? Próximo. Coisas gostosas de se fazer acompanhado. Essa é uma cartilha do Ministério da Saúde para crianças de 11 anos. Namorar por telefone, tomar banho, se masturbar, massagem, falar coisas picantes, ver vídeos eróticos e fantasiar. Teu filho de 11 anos e de 10 anos estão aprendendo isso, tá? Aí, pior, para criança de 6 anos. Isso é um desenho, você fecha o livro e daí manda o professor pôr o dedo ali e fecha e encaixa. Desde quando precisa isso para criança? Pode passar que tem criança no recinto. A Vogue Kids, aceitação social da pedofilia, está sendo processada por essas imagens. Ela fez uma sessão de fotos chamada Sombra e Água Fresca. O que será que ela quis dizer isso? Crianças sendo erotizadas. Pode passar? Pode passar? Quase beirando a pornografia, né? Pedofilia é crime desde uma foto que você compre ou de um site que você entre para ver fotos de crianças sendo abusadas. Porque quando o pedófilo, mesmo que não comete o ato em si, mas que ele vê essas fotos, ele está contribuindo para o mercado de pedofilia. Então, consumir mercado de pedofilia é crime. Outra coisa terrível que está acontecendo, pode passar, isso aí é um kit de bruxaria. De bruxaria, que o MEC pagou e tem várias escolas aprendendo bruxaria. O kit do MEC, pode voltar lá, Gustavo. Ah, não, tá aí, Gustavo, eu que tô boba aqui. Esse kit eu vou explicar para vocês o que tem dentro. Ó. Existe uma cartilha que conta a história de um bebê que mata sua família com uma faca. Além disso, dentro do kit vem um diadema com chifres de capeta, um chapéu de bruxa com peruca e unhas de mentira e cálice de caveira, na qual a professora deveria usar ao ler as histórias de terror. O que mais me assusta é que se trata de um material voltado para crianças de 6 anos, 7 anos, chancelado pelo Ministério da Educação. Isso não tem nada a ver com o folclore brasileiro, e é inclusive algo que fere diversas crenças religiosas, seja católica, evangélica, espírita, umbanda. O parlamentar deputado Fábio Souza, que denunciou essa cartilha em Goiânia. Olha o que os seus filhos estão aprendendo na escola. Livros didáticos para a Revolução Socialista. Pode passar. Está acontecendo o Fórum de São Paulo, que os deputados conseguiram derrubar essa semana. Fórum de São Paulo. Implantando socialismo na sociedade. Mas os nossos filhos estão aprendendo isso na escola. E nenhum pai está percebendo. Antes era só na faculdade, na universidade, o marxismo cultural, aquela coisa de comunismo e tal. Hoje não, é dentro já da escola. 10, 11 anos, as crianças estão aprendendo a Revolução Socialista Bolivariana. Aí você vê na sociedade que está acontecendo essa indução, quase que a força do socialismo no Brasil, do comunismo no Brasil através do PT. Então nós estamos vivendo uma situação
muito terrível. Os livros didáticos, eles têm um papel muito importante na vida, na construção da mente dos nossos filhos. E eles estão aprendendo, porque eles ficam mais na escola do que na igreja, a serem comunistas, socialistas. Eles estão aprendendo a reorientar a sua sexualidade. Eles estão aprendendo que não existe papel de pai e papel de mãe, que isso não é importante. Eles estão aprendendo que os pais não têm poder sobre eles. Eles estão aprendendo que eles têm que mandar o pai calar a boca. Eles estão aprendendo que eles podem fazer sexo pequenininho, sim. Se você pegar hoje uma criança, 2 meninos, um fazendo sexo oral no outro, por exemplo, com 5 anos, você não pode fazer nada, porque é o manifestar da sexualidade. Você não pode fazer. Você não pode. Não pode se você for frouxo, se você for um crente inteligente, que entende de leis, que entende de Constituição, que sabe que você vive num país democrático por direito, que você tem direito, você luta pelos seus direitos, ainda que você pague um preço de ter seu registro profissional cassado. Você vai entrar na justiça e Deus vai ter que fazer alguma coisa. Comigo, por exemplo, para a gente encerrar. Para a gente encerrar nada, eu quero que vocês vejam mais um pior ainda, mais uma, só mais uma aí, pare. Projeto de lei que autoriza a cirurgia de mudança de sexo de crianças pelo SUS. Crianças, hoje o projeto está ali, adivinha de quem é? Deputado Jean Williams, da Érica Cocai. É um projeto que, se uma criança achar que é menina e ela tem sexo masculino e quiser fazer cirurgia, o governo paga e a mãe não pode questionar, não. Porque se os pais questionarem, então daí você entra naquela coisa, como assim se a sexualidade se define depois da adolescência? Como assim se a gente sabe pela psiquiatria que a criança pode ter conflitos? Que a criança pode estar passando só por um conflito de identidade, um conflito. E, de repente, ela fala lá que quer ser homem, e daí quer ser mulher um dia, ela 3 anos, ela diz, quero ser mulher. Aí deixa passar uns aninhos e vamos cortar o pipi dela e trabalhar ela como se fosse, porque um dia ela disse uma frase, eu quero ser menina, ou eu quero ser menino. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente sabe de adultos que fizeram cirurgia e que se arrependeram. Nós sabemos disso. Nós sabemos também que tem pessoas que querem fazer cirurgia, façam cirurgia, isso não é o problema. Mas quem está protegendo as nossas crianças? Ninguém. Se não somos nós brigarmos por isso, discutimos isso abertamente, o que vai acontecer com a nossa nação? As crianças estão sendo desconstruídas. E nós estamos vendo isso passar. Estamos fingindo que isso não existe dentro da igreja, existe. Estamos fingindo que não existe, em lugar nenhum existe. Estamos fingindo, é como se não estivesse acontecendo conosco. Como se o fato de sermos cristãos não tivessem pessoas vivendo conflitos sexuais, precisando da nossa ajuda. Nós achamos, e muitas igrejas acham, que chega um homossexual na igreja, você bota a mão lá, pronto, já resolveu o problema. Não é. É uma construção dentro de si. E, por outro lado, também, nós tratamos, às vezes, é doença, homossexualidade é doença. Não, não é doença. É orientação sexual. Ele não acordou e disse, hoje eu vou ser gay. Todo mundo pensa que é uma escolha. Não, não é uma escolha. Não é uma escolha. Mas você pode escolher Jesus. Você pode escolher Jesus. Não importa o conflito que estejamos passando, nós temos o direito de escolher a religião que nós queremos viver. E quando você escolhe uma religião, tem regras, tem limites, nós temos que viver esse limite, amém? Amém, amados? E para encerrar, o que eu quero dizer para vocês importante, quanto ao meu diploma. O Conselho de Psicologia cassou meu diploma e eu apelei na justiça, certo? Então, vai para o Conselho Federal e o Conselho Federal vai decidir se eu vou ser cassada definitivamente ou não, certo? Mas pediram-me a cassação 9-3, meu registro foi cassado. Entrei com apelação. Só que quando eu entrei com apelação, o advogado falou, eu vou entrar com uma anulação do julgamento, porque esse julgamento, ele foi totalmente errado, totalmente é uma aberração jurídica, foi essa palavra. Magno Malta foi na tribuna e gritou lá, uma aberração jurídica, estão cometendo crime de perseguição religiosa. E o Conselho de Psicologia todo feliz, e todo mundo todo feliz, me massacrando na internet. Eles perguntavam para mim, cadê o teu Deus? Manda ele descer da cruz, cadê o teu Deus? Vocês não têm ideia o que eu passei.
e mudo em silêncio, cumprindo a minha função, a minha tarefa com Deus. E fazendo as audiências públicas, fui na audiência pública do Senado, brigar com o Cristóvão Buarque lá, porque está querendo legalizar a maconha. Quando foi a minha vez de falar, eles gritavam lá, ex-psicóloga, ex-psicóloga, ex-psicóloga. Vocês não imaginem a vergonha que eu passei e ter que falar lá os meus minutos, enquanto as pessoas gritavam ex-psicóloga, racista, preconceituosa, tem preconceito com maconha lá, falando das crianças que estão expostas às drogas, enfim, dando meu recado. Aí, a semana passada, eu fui para Fortaleza, no movimento Abril Sem Aborto, e eu fui num evento do Silas Malafaia. Não por ser evento do Silas Malafaia, mas é um testemunho que eu vou dar para vocês. Chegou um momento lá que ele começou a fazer uma oração e perguntar: o que você quer de Deus? Quinta-feira. O que você quer de Deus? O que você quer de Deus? Peça para Deus uma coisa impossível. E era a hora da oferta. E eu falando assim: impossível, Deus, eu quero o impossível, que o Senhor anule o meu processo. Eu não quero que eles desistam do meu processo. Eu não quero ganhar lá no Conselho Federal de Psicologia. Eu quero que o Senhor anule. Isso sim seria uma grande vitória. Eu comecei a chorar. E eu ofertei a minha oferta normal lá, tudo bem. Quando eu cheguei à noite em casa, no hotel, começou um tal de parabéns, 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 parabéns à noite. Parabéns, parabéns. Eu nem liguei, falei, não estou de aniversário, esse povo endoidou. E estou lá no congresso o dia inteiro e cheguei à noite, meia-noite, parabéns, parabéns, parabéns. E a minha internet não funcionava. Sabe aquilo que você recebe, mas você não consegue devolver? Então, eu só via parabéns, mas ninguém me dizia por que parabéns. Aí eu consegui entrar na internet. Na Gazeta do Povo, lá do Paraná, o maior jornal, escrito assim, a manchete: Justiça anula cassação da psicóloga Marisa Lobo. Amém? Justiça anula. Eu chorei e disse: Deus, eu não vou fazer mais nada disso, eu não vou ficar botando minha cara a tapa, eu não vou mais, eu vou desistir de tudo isso, é meu último dia aqui. Porque eu preciso dessa resposta, porque é um sofrimento, não é? Você lutando para fazer a coisa certa, acreditando em Deus, e parece que tudo está errado na tua vida. Tudo estava errado. E eu continuava. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não dá mais para a gente ficar quieto, calado. Nosso banquinho aqui. As pessoas estão morrendo ali fora. A gente fica esgotado porque tem pouca gente. Eu não sou deputada, eu não ganho para isso. Eu não ganho oferta para fazer nada disso. Vendo meus DVDs, eu prego e ganho oferta nas igrejas, é disso que eu vivo, porque eu decidi viver dessa forma. Eu não cobro para igreja nenhuma, mas é um desespero, porque a gente sabe o que está acontecendo. Eu vejo crianças que chegam, adultos, e falam para mim: eu não quero ser homossexual, eu não tenho psicóloga que me ajude. E eu vou me matar, gente cristão. E por outro lado, a gente sabe o tanto de gente que muda a sua condição, é um direito humano. O quanto de gente que está usando droga. E a psicologia está perseguindo as comunidades terapêuticas hoje. Estão querendo impedir as comunidades terapêuticas de poder falar de Deus. Então há um movimento contra a nossa igreja. E como é que nós vamos resolver esse problema? Você quer reconstruir essas famílias? Está vendo uma desconstrução da tua família? Você quer contribuir para a reconstrução dessa família brasileira? Amém? Só tem um jeito: você ir para a tua casa e reconstruir a tua família. Porque se você não reconstruir a tua família, o teu filho, a tua filha, nada vai acontecer. Porque as pessoas olham para nós como modelo. Que modelo a gente está dando? Aí eu posso dizer: a minha igreja batista, ela é bonitinha, ela é toda certinha, ela está dando um baita do modelo. Mentira! 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 Se a sociedade está sendo desconstruída, é porque nós temos culpa nisso, responsabilidade. Porque nós somos cristãos, nós temos que dar exemplo. Nunca se teve tanto divórcio, tanto aborto nessa nação. E tanta gente relativista querendo ficar bem com as pessoas aí fora. Se eu quiser ficar milionária hoje, eu paro de dizer tudo o que eu estou dizendo e vou dizer ao contrário. Vocês vão me ver em todos os canais de televisão sendo ovacionada e vou ganhar um dinheirão.
Minha profissão, eu ganhava 15 mil reais por mês. Eu passei de 15 a ganhar nada, porque eu virei a pior psicóloga. Quem é psicóloga sabe, já ouviu falar da psicóloga cristã, pior psicóloga do Brasil. E eu nunca induzi convicções religiosas nem de orientação sexual. Deus me protegeu. E se Deus anulou meu processo, é porque Ele está do nosso lado. É porque Deus está mostrando que esse é o caminho certo. Eu pedi para Deus na quinta e falei, Deus, eu só aceito se for anulação. Só aceito assim, eu não queria mais, não quero mais saber. Porque é só você apanhar de tudo quanto é lado. E Deus deu anulação. Enquanto eu estava lá chorando, pedindo, o meu advogado disse que o juiz estava com o meu processo na mão. Então eu falo isso para dizer para as pessoas, principalmente para nós batistas, que somos mais intelectuais, nós demoramos muito para acreditar nas coisas. Deus existe, está fazendo milagre. Só que o milagre dele não é assim, ó. Você ora, dá uma oradinha lá, pronto, Deus, tem que ser desse jeito. Não, você tem que pagar o preço. Chegou um momento que está funilando as coisas. Ou você é crente ou você não é crente. Você não precisa magoar, maltratar ninguém, ainda que digam isso de você. Sabe o que o juiz diz no meu processo? Que eu fui condenada, não pelo que eu fiz, porque nada fiz, pelo que as pessoas disseram que eu fiz. E ele diz que foi uma vergonhosa perseguição religiosa, o juiz usou isso. O que eu quero dizer, peguem o meu processo que o meu advogado colocou em PDF. É jurisprudência para nós. Quando você estiver sofrendo perseguição no teu trabalho, dê para o seu advogado o meu processo. Porque se eu tivesse perdido, o que ia acontecer? Eles iam usar isso contra nós, nós estávamos perdidos. O conselho não ficou em paz. Apelou no Tribunal Superior. Mas como eu tenho fé, eu sei que no Tribunal Superior é onde eles podem ir. Eu tenho Deus que está acima do Tribunal Superior. Então, eu não vou me intimidar. Eu sei que tem custos, eu tenho custo de advogado. A minha vida nos últimos 4 anos é só trabalhar para pagar advogado. E agora piorou, vou ter que pagar mais ainda. Mas assim como Deus me trouxe até aqui, proveu até aqui, eu sei que Ele vai prover também. E eu vou manter a minha fidelidade com os meus dízimos, com a minha oferta, porque eu sou uma pessoa cristã. Sou perfeita? Não pensa que eu sou santa não, viu? Porque eu não sou. Tenho um gênio terrível, meu marido Jofra que eu diga. Mas a gente vai entre desânimo e ânimo, cai, levanta, vai, aprende com os erros, porque cristão é assim. Esse é o cristão verdadeiro. É aquele que não se intimida. Aquele que chora, tem tristeza, tem depressão, chora bastante, descabela, enxuga os olhos e parte para a próxima. Porque nós não temos tempo a perder. Jesus está voltando. Eu quero ir para o céu com você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, igreja? Pastor, desculpa, acho que eu passei um pouquinho do teu tempo. Amém? Olha, eu tenho um CD especial que eu gostaria muito, se você pudesse, se você adquirisse, porque é um ensinamento, que é essa palestra de ideologia de gênero, mas para você entender exatamente o que está acontecendo, que é esse aqui, ó. É palestra e tem uma entrevista sobre perseguição religiosa, ditadura ideológica de gênero. Esse aqui é um culto familiar, palestra sobre mulheres, que o meu Ministério de Família, né, autoestima, autocontrole, um DVD sobre uma palestra de drogas, sobre luta interior, é um DVD de jovens, e esse livro é muito bacana. Com esse livro aqui, antes de eu ser perseguida, né? Esse livro, todo 1º de abril, porque as pessoas mentem, todos os jornais faziam entrevista comigo, até revistas de capricho, todo mundo. Depois eu virei a preconceituosa, mas só escrevo nos sites gospel mesmo. Amém? Mas amém, né? É um momento da minha vida que eu sofro bastante, porque a gente tem muita dívida, porque os advogados não são fáceis. Mas é um momento que eu tenho, que eu consegui conquistar muitas coisas. Por exemplo, toda semana eu estou num estado diferente com meu marido. A gente vai lá, a gente prega, aí já fica um dia e meio, curto o turismo da região. Quando é que Deus ia dar, né, no mundo você ia ter essa oportunidade? De ir até para Manaus, passear em Manaus, ficar em hotel 5 estrelas? É Deus que te dá, entendeu? Você ficar em Recife, você ficar em Fortaleza, em todos os lugares do Brasil. Eu sempre sonhei e falava, Deus, eu queria conhecer todo o Brasil. Está me mandando para o Brasil todo.
Então, muitas coisas que a gente não imagina que você não faria com dinheiro, com muito dinheiro, a gente tem feito porque Deus tem levantado pessoas para convidar a gente para ir. Então, eu vendo o meu material e esse livro aqui é muito interessante, é um compilado de tudo o que é a respeito de mentira. Você vai ler o livro e vai descobrir que você é mentiroso. Eu fiz o livro, escrevi, porque eu odeio mentiras. E eu escrevi o livro chorando porque eu comecei a entender que eu sou mentirosa. Então, a gente aumenta as coisas, a gente mente para agradar, mente para não sofrer, mente. E aqui você aprende isso, que nós somos mentirosos, mas que a gente tem que aprender a não ser, a ter coragem de falar a verdade para as pessoas, amém? Se vocês puderem comprar, eu agradeço, porque ajuda demais. É com esse dinheiro que a gente faz as viagens, como eu falei, a gente não tem mantenedor. Nós temos um site, psicóloga... Não, minto. Meu site é marisalobo.com.br. Se você quiser investir no meu ministério, eu agradeço, que a gente está nesse momento. E eu queria só fazer uma pergunta para você, queria que o Gustavo colocasse um videozinho de 1 segundo, 1 minuto só, em pé mesmo. Quero que você veja esse vídeo. E eu sempre coloco ele no final, porque é uma motivação. Quero perguntar para você, e dar o microfone para o pastor orar por você. Nós somos muito omissos, muito passivos a tudo isso. Mas eu tenho certeza que dentro de você, como dentro de mim, há uma vontade de fazer algo, mas a gente nem sabe o que fazer. Mas a gente quer fazer, nem sabe o que fazer. Mas a gente quer. Se movimenta e vai nas redes sociais, começa a curtir as coisas, começa a discutir lá, começa a falar com as pessoas, que a gente consegue mudar alguma coisa. Vocês já têm, já conversei com o pastor, vocês têm comunidade terapêutica, que é uma bênção, invistam nessa comunidade. Vocês têm também o apoio às crianças vítimas de violência sexual, invistam nisso, mas façam muito mais. Não aceite coisas que a Bíblia não aceita. Mas a Bíblia também não aceita você maltratar as pessoas. Não maltrate ninguém, não julgue ninguém, não aponte defeito em ninguém. Ofereça amor para que essa pessoa, quando quiser Deus, tenha confiança de que o teu Deus é bom para ela por causa do seu exemplo. Mas eu quero te perguntar, o que falta para você se movimentar? O que te impede? O que te impede de fazer o bem realmente como ele deve ser feito? De lutar por essas causas, de não aceitar tudo isso? Às vezes você tem dentro de você, Deus, eu quero fazer não sei o quê. Nós vamos orar para que Deus descubra, você descubra dentro de você o que você quer de Deus. Deus me perguntou, o que você quer que eu te faça? E eu disse, anulação do meu processo, porque eu não aceito nem que engavete. Eu não quero ganhar no CFP. Eu quero que o Senhor decida. E Ele decidiu por mim. Quero que o Senhor me ajude a ser diferente, a lutar pelos direitos da nossa família, a lutar pelos direitos das nossas crianças. Pode colocar esse vídeo. Não, não é esse, querido. Na pastinha, Gustavo, o último é esse. Nós vivemos nessa confusão toda. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है Deus está buscando esse menino, está buscando pessoas como esse menino, que não se intimide diante das dificuldades, diante do tumulto, diante da confusão. É normal quando a gente decide fazer alguma coisa, parece que tudo piora, as dificuldades aumentam, é uma coisa impressionante. Mas não é o momento de desistir. Uma coisa que eu noto, que quando você resolve sozinho, colocar a mão no problema e resolver fazer alguma coisa, algo espiritual acontece natural. As pessoas, a tendência, as pessoas se movimentarem para te ajudar. Quando você resolve fazer o bem, quando você toma uma atitude em direção àquele problema, o mundo espiritual e o mundo natural se movem para te ajudar. As pessoas se comovem com a nossa ação. चलो पलक पकड़ के उठो और हवा
Amém, igreja? Vamos orar, pastor? O senhor ora? Que eu gosto sempre que o pastor da igreja termina a oração, porque se eu falei muita besteira, o pastor conserta discretamente, né? Para ninguém perceber nada, discretamente, espiritualmente, amém? Muito obrigada, viu? É um prazer. Eu prego muito em tudo quanto é igreja. Quando eu venho numa batista minha, aí eu me sinto em casa, né? Daí eu passo do horário, amém? Glória a Deus.